Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Neste vídeo de hoje eu vou dar continuidade nesta peça. Para quem me acompanha viu que eu fiz essa base, já tem a linha disponível aqui no canal, que eu fiz essa base. Então eu aproveitei e fiz a outra, né? Para aqui sair um parzinho de tapete. Então eu quis predominar este amarelo, né? Que esse aqui foi o mesclado que eu fiz. Então, eu vou fazer esse tapete num tons de amarelo, tá? Vai ficar tom sobre tom. Então, eu peguei aqui essas duas cores, que é o amarelo ouro, da Barbante Crochética, e esse amarelo claro, também da Barbante Crochética, ó. Deixa eu virar aqui para vocês verem a tonalidade. Esse daqui, ele é bem mais forte, tá? Um amarelo ouro, bem forte. E esse aqui é o amarelo claro, que seria o amarelo bebê, né? Dependendo aí da marca, muda o nome. Então, eu peguei essas duas cores para estar fazendo aqui este parzinho de tapete. Lembrando que a cada mês, o Barbante Crochética, eles têm kits promocionais, tá? Então, como estamos no mês de junho, aí você compra o kit. Eu vou deixar na descrição do vídeo o contato da fábrica. Aí você chama eles, né, para estar vendo os valores, mas também eu tenho no meu Instagram, tá? A foto dos kits. Então, se você ainda não me segue no Instagram, @gcrochêoficial, e lá eu tenho a foto dos kits. Lembrando que você comprando o kit, a cada kit você ganha um brinde. Mas, para você ganhar o brinde, você tem que pôr o meu cupom, #gcrochêjunho. Esse modelinho é um modelo novo, eu ainda não trabalhei com ele e não fiz peça piloto. Então, a gente vai fazer juntos. De início, eu vou estar usando essas duas cores. Pode ser que provavelmente eu volte a usar aqui o mesclado, ou eu coloque uma dessas duas cores. E também, eu vou ver, né, conforme eu for fazendo, pode ser que eu volte a fazer com este verde clover. Que este verde é o verde que eu passei aqui, o verdinho da folha. Então, agulha, caso você for fazer com fio 6, eu utilizo a 3,5. Se você fizer com agulha com o número fio 8, agulha número 4. Então, aqui eu peguei o meu amarelo claro, tá? Ou amarelo bebê, pra gente dar início aqui nessa peça. Tem aqui o meu canto, que aqui é o leque. Então, eu vou amarrar aqui o meu primeiro ponto alto lá do canto, o meu fio amarelo. Então, eu vou passar aqui, vou fazer meu primeiro nozinho, que é a minha primeira corrente. Puxo o fio do outro lado, a segunda corrente, novamente o fio do outro lado, né? Que já vou arrematando a terceira corrente. Tenho aqui um ponto alto. Vou laçar, tenho 2 pontos altos aqui. Então, vou fazer um ponto alto em cada ponto alto. Aqui eu trabalhei 3 pontos altos. Lá no espaço do leque eu tenho 2 correntes, então aqui eu vou colocar 3 pontos altos. Todos no espaço aqui da corrente. Aqui eu tenho os 3 pontos altos, vou repetir, ponto alto sobre ponto alto. Então, ele ficou assim, olha, ponto alto sobre ponto alto, e aqui no espaço das duas correntes eu coloquei 3 pontos altos. Aqui eu tenho uma corrente, eu faço um ponto alto. Vou repetir aqui ponto alto sobre ponto alto, nos 3 pontos altos, então eu faço um ponto para cada ponto de base. Cheguei nesse canto, tenho 2 correntes, vou pôr 3 pontos altos. Que como ele é a voltinha, então, para não ficar repuxando, a gente acrescenta um ponto. Então, venho e faço aqui 3 pontos altos no espaço das duas correntes. E aqui eu tenho meus 3 pontos altos. Então, aqui eu vou pôr ponto alto sobre ponto alto. Então, ele ficou desta forma, todos de ponto alto e fazendo aqui a voltinha. Agora, para trabalhar a parte reta, eu venho fazendo, onde não tem espaço aqui de uma corrente, eu faço um ponto alto. Aqui eu tenho meus 3 pontos altos, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. Então, eu venho e faço um ponto alto em cima de cada ponto alto. Eu tenho um espaço aqui de uma corrente, eu faço um ponto alto. Tenho os 3 pontos altos, faço um ponto alto
em cima de cada ponto de base. E assim a gente vai seguindo a parte reta. No espaço de corrente, um ponto alto. Nos 3 pontos altos, faço um ponto alto para cada ponto alto. E a gente vai fazendo essa volta toda somente de pontos altos fechados. Vai ficando desta forma. Então, aqui eu trabalhei a minha parte reta toda de ponto alto. Onde eu tenho uma corrente, um ponto alto, e aqui onde eu tenho os 3 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto. Cheguei aqui no canto, vamos repetir o que a gente fez aqui desse lado. Então, aqui eu tenho uma corrente, eu faço um ponto alto. Tem aqui esses 3 pontos altos, que é do leque, de um lado do leque, a gente vai fazer ponto alto sobre ponto alto. Tem aqui essas 2 correntes, que é do leque. Nessas 2 correntes, a gente vai pôr 3 pontos altos, que é para poder fazer a voltinha. E aqui eu tenho esses 3 pontos altos, que é da outra parte do leque. Então, a gente vai pôr ponto alto sobre ponto alto. Eu tenho aqui uma corrente, faço um ponto alto. Vou repetir, ponto alto sobre ponto alto. Desse lado do leque. Nesse espaço aqui de 2 correntes, vou pôr 3 pontos altos. E aqui eu tenho os outros 3 pontos altos do outro lado do leque. Então, eu vou pôr um ponto alto para cada ponto de base. Se você falar, Gi, eu tô fazendo o meu, mas ele está ficando apertado, tá levantando, assim, ó. Você sempre coloca ele sobre uma mesa. Se você fizer ver que ele tá fazendo isso aqui, ó, você coloca, em vez de pôr 3 pontos altos igual eu tô pondo, você pode pôr 4, tá? Acrescenta ponto aí para ele não ficar levantando. E aqui na parte reta vai ser igual a gente fez do outro lado. Sempre que eu tenho no espaço de uma corrente, um ponto alto, onde eu tenho aqui os 3 pontos altos, vou repetir ponto alto sobre ponto alto. Vamos fazer assim até chegar no final da carreira. Chegando aqui no final, faço meu último ponto alto nesse espaço aqui de corrente. E aqui eu venho na minha terceira corrente, lá onde a gente iniciou, conto aqui de baixo para cima, 1, 2 na terceira corrente, faço aqui um ponto baixíssimo. Daí, assim, a gente finaliza a primeira carreira somente de pontos altos. Para a próxima carreira, aqui eu vou subir 3 correntes. Já aproveito rematando aquele fio novamente, ó, que é o que sobrou a pontinha. Então, faço aqui 3 correntes, que é a altura do ponto alto. Venho nesse ponto alto da frente, faço um ponto alto. No ponto alto da frente, um ponto alto. Aqui nesse ponto da frente, ponto alto. Então, aqui, ó, já tô com 4 pontos altos. Então, fiz aqui os 3 pontos altos lá da carreira anterior, que é do verde. Aqui, eu tenho aqueles 3 pontos altos anterior, que é do espaço do leque. Então, fiz um ponto alto no primeiro. Nesse ponto alto do meio, eu vou trabalhar 2 pontos altos juntos. Então, eu faço um ponto alto e mais um no mesmo espaço, que é para fazer aqui um aumento. Venho aqui no próximo ponto e trabalho. Ponto alto sozinho. No próximo, ponto alto sozinho. No próximo, ponto alto sozinho. E assim a gente vai fazendo. Até eu chegar lá no outro canto, vou trabalhando somente um ponto alto sobre ponto alto. Aí, você vai ter como base, lá na cor verde, que é os 3 pontos aqui, ó, do espaço, eu tenho aqueles 3 pontos. Então, até eu chegar aqui, eu vou trabalhar somente um ponto alto para cada ponto de base. Aqui eu tenho esses 3 pontos, então, eu faço um ponto alto sozinho no primeiro, no ponto alto do meio, eu vou trabalhar 2 pontos altos juntos. Que é para fazer o cantinho, então, eu aumento aqui mais um ponto. Ficando aqui, ó, 2 pontos no mesmo ponto de base daqueles 3 pontos anterior. Nos demais, eu vou seguir fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. Tanto na parte reta, quanto na parte redonda. A única coisa que vai mudar nessa parte aqui, né, nessa carreira, vai ser esse aumento aí, naqueles 3 pontos. Então, a nossa parte redonda vai ficar assim, ó. O meu está ficando certinho, ó.
Caso o seu fique repuxando, você acrescenta mais um ponto alto de aumento. Então, só para não ficar na dúvida, aqui nesse leque, eu tenho aquelas duas correntes, onde a gente fez aqui 3 pontos altos. Vou separar assim, que acho que é melhor para vocês entenderem. No espaço de duas correntes, 3 pontos altos. Nesses 3 pontos altos, eu fiz um ponto alto no primeiro. Nesse ponto alto do meio, eu fiz aqui o ponto alto de aumento, que é 2 pontos altos no mesmo ponto de base, e um ponto alto sozinho. Aí, aqui, a gente vai seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto, toda a parte reta, chegando aqui novamente no canto. Vamos fazer um ponto alto sozinho, no meio, 2 pontos altos juntos, e no próximo ponto alto sozinho, igual eu acabei de explicar aqui. Então, a gente vai completar toda essa volta somente ponto alto sobre ponto alto. Você só vai acrescentar um ponto alto a mais, tá? Que é o ponto alto de aumento no ponto alto do meio aqui nos cantos. O resto vai ser toda de ponto alto. Trabalhei toda a minha carreira de ponto alto fechado. E para finalizar, eu fiz aqui meu último ponto, né? Em cima desse ponto aqui. Novamente, eu conto aqui na minha terceira corrente e faço um ponto baixíssimo para finalizar esta carreira. Então, aqui a gente tem a nossa segunda carreira, somente pontos altos fechados. Agora, a próxima carreira, a gente vai subir aqui nesse mesmo ponto. 3 correntes, que é a altura do ponto alto. Vou laçar, venho no próximo ponto alto da frente e faço um ponto alto. Lembrando que aqui a gente está iniciando a parte redonda da peça. Então, na parte redonda, eu vou pôr agora com 2 correntes. Vou laçar, vou pular um de base no próximo, um ponto alto. No da frente, um ponto alto. 2 correntes, vou laçar, pulo um de base, no próximo um ponto alto. E no outro, um ponto alto. 2 correntes, vou laçar, vou pular um de base, no próximo um ponto alto. E no próximo um ponto alto. 2 correntes, vou pular um de base, no próximo um ponto alto. E no da frente um ponto alto. 2 correntes, vou pular um de base, no próximo um ponto alto. E no próximo um ponto alto. 2 correntes, pula um de base, no próximo ponto alto. E no próximo ponto alto. 2 correntes, vou laçar, vou pular um de base, no próximo ponto alto. E no próximo ponto alto. A gente vai fazendo dessa forma na parte redonda aqui da nossa peça, ó, tá? Então, inicia aqui onde é a parte verde, que daí aqui é a minha parte redonda. Eu trabalhei 2 pontos altos juntos, 2 correntes e pulei um de base. Fiz 2 pontos altos, ó, um ponto alto para cada ponto de base, 2 correntes e pula um de base. Então, eu fiz assim toda a parte redonda. Caso o seu repuxe, você pode acrescentar corrente. Aqui na parte reta, eu vou fazer aqui uma corrente, vou pular um de base, no próximo um ponto alto. E no próximo, outro ponto alto. Uma corrente, vou pular um de base, no próximo um ponto alto. E no próximo um ponto alto. Uma corrente, pula um de base, próximo ponto alto. E no próximo ponto alto. Então, na parte reta, a gente vai pular uma corrente, um de base. Na parte redonda, 2 correntes e um de base. Então, ele vai ficando dessa forma. E toda a volta vai ser com 2 pontos altos. Então, na parte reta, eu vou fazer 2 pontos altos, uma corrente e um de base. 2 pontos altos, uma corrente e um de base. Na parte redonda, você sempre pega como base essa parte reta aqui, olha, da parte verde. Vai ser 2 pontos altos, 2 correntes e um de base. 2 pontos altos, 2 correntes e um de base. Então, a gente vai fazer assim por toda a volta aqui da nossa peça. Prontinho, já trabalhei toda a minha volta com esses bloquinhos de 2 pontos altos separados aqui pelas correntes. Aqui, meninas, caso não dê um ponto alto e sobre ponto alto e aqui um espaço, você pode pôr 2 pontos altos juntos, igual eu fiz aqui, tá?
Então, eu fiz aqui 2 pontos altos, uma corrente, venho novamente na minha terceira corrente, e aqui eu vou fechar com o meu ponto baixíssimo. Então, ele vai ficando assim, ó. Olha que lindo que fica. Então, caso o seu não dê certinho, não tem problema. Foi até bom acontecer, porque daí fica aí uma dica pra vocês. Pode pôr 2 pontos altos juntos, que não vai dar diferença nenhuma, tá bom? Então, aqui está a nossa terceira carreira. Para a próxima carreira, novamente, eu vou subir 3 correntes, que é a altura do meu ponto alto, e venho no ponto alto da frente e faço um ponto alto. Lembrando que na volta, tá? Na parte redonda, a gente pôs 2 correntes cada. Então, aqui eu vou pôr 2 pontos altos. Porque a gente vai trabalhar agora a volta, então sempre eu tenho que acrescentar. Ponto alto sobre ponto alto. No espaço de corrente, 2 pontos altos. Aqui, nesta parte, vai ser a adaptação de ponto. Caso precise, você pode pôr até 3 pontos altos, tá? Em alguma parte aí, porque, dependendo aí do fio que você estiver usando, ou seu ponto for mais apertado, você pode acrescentar pontos, tá? No meu aqui, eu vou pôr 2 pontos altos. E para você saber se tá precisando ou não de ponto, vamos dar uma dica. No meu caso, eu estou fazendo com 2 pontos altos nos espaços de corrente. Mas note que aqui o meu ponto já está deitando pro lado aqui onde eu estou fazendo o meu crochê. Então, aqui, que é na parte reta, eu vou acrescentar mais um ponto. Ou seja, em vez de eu fazer com 2 pontos altos, nesse aqui eu vou pôr 3 pontos altos no espaço de corrente. Então, quando você estiver fazendo, é sempre bom, né? Eu gosto de fazer assim em cima de uma mesa. E sempre eu tá colocando para me ver se eu preciso pôr ponto ou não. No meu caso, eu precisei pôr ponto e ficou aqui, olha, bem na reta da peça, tá? Aqui nos demais, eu vou tá pondo um ponto para cada ponto de base. E nos espaços de corrente, vou fazer 2 pontos altos. Então, aqui sempre eu trago dicas, né? Porque eu sei que tem iniciante. E é sempre bom a gente dar as dicas, porque por uma coisinha que você às vezes não sabe, né? Não tem ideia de que fazer. Às vezes você larga a peça de lado, não termina porque não consegue fazer a adaptação. Então, para quem me acompanha, sabe que eu sempre trago vídeos fáceis, bem explicado e sempre com dicas. Então, ó, a parte redonda, ele vai ficando assim. Se você vê que o seu ponto vai deitando, você acrescenta ponto alto. Não tem problema você acrescentar um ponto a mais do que o outro lado, porque essa carreira vai ser somente ponto alto fechado, igual a gente fez nas outras anteriores. Então, onde eu tenho aqui o espaço de corrente, coloquei 2 pontos altos, aqui eu aumentei, coloquei mais um, e aqui eu coloquei mais um, porque eu vi que o meu ponto deitou. Na parte reta, não, na parte reta você vai fazer conforme pede aqui a peça. Então, é uma corrente, é um ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Aqui no espaço de uma corrente, um ponto alto. Aqui, ponto alto sobre ponto alto. Uma corrente e um ponto alto. E assim a gente vai trabalhando a parte reta. A única coisa que você vai precisar fazer o aumento vai ser aqui na parte redonda. Então, vamos trabalhar assim por toda a volta. Quando chegar aqui desse lado, você vai fazendo 2 pontos altos, 2 correntes nos espaços. Aqui no meu, acrescentei 3 correntes. E aqui no final, 3 correntes. É 3 pontos altos e 3 pontos altos no espaço de corrente. Aí, você vai adaptando conforme o seu ponto. Prontinho, aqui eu já fiz toda a minha volta de ponto alto fechada. Para finalizar, eu trabalhei um ponto alto nesse último espaço. E novamente, eu conto aqui terceira corrente e fecho com um ponto baixíssimo. Então, olha só como que vai ficando. Uma graça, né, ó. O caimento está perfeito. E olha a delicadeza que está ficando essa peça. Vocês estão gostando? Deixa o coraçãozinho amarelo. Então, aqui, depois dessa carreira de ponto alto fechada,
É a minha primeira, segunda, terceira, quarta carreira. Aqui eu vou cortar esse fio nesse amarelo claro, né? Ou amarelo bebê. Já vou fazer aqui o arremate, abro meu fio em 2. Se você quiser continuar com a mesma cor, não tem problema, tá? É que eu quero fazer aqui um tom sobre tom de amarelo. Mas se você estiver fazendo aí de uma cor só, é só dar continuidade, tá? Não precisa cortar. Dou aqui 2 nozinhos. Aqui eu passo por algumas vezes esses 2 fios para escondendo ele. Aí aqui eu vou ir por trás, tá? Pra ficar aqui do lado do avesso. E quando eu vim com a outra cor, já vai ficar arrematado. Se você quiser, você pode continuar com a mesma cor que você está fazendo. Agora, eu vou vir com o meu amarelo ouro, que é para dar detalhes, tá? Onde eu tenho aqui esse mesclado. Então, eu fiz com amarelo claro ou amarelo bebê, que é onde eu tenho essas partes. Agora, eu vou vir com amarelo ouro para dar continuidade, só para dar um detalhe mesmo na peça. Então, você pode, se você for continuar, você pode continuar com a mesma cor. Você vai subir 3 correntes de onde você finalizou. Ou se você for trocar de cor igual eu, você vai fazer... Eu gosto de sempre dar início na parte redonda, que é onde tem os detalhes, né? Pra gente estar fazendo. Porque na parte reta sempre vai ser a mesma coisa. Então, eu amarrei meu fio aqui onde eu inicio a parte redonda, 3 correntes, que é a altura do ponto alto. Aqui a gente vai fazer uma carreira toda de ponto alto fechada, igual a gente vem fazendo aí na carreira anterior. Então, eu só venho completando aqui toda de ponto alto fechada, na parte redonda. E aqui também vamos ter aquele detalhe, né, de adaptação. Aqui no meu, eu fiz aquele aumento bem no meio da minha peça. Caso você precise fazer mais aumento, você vai fazer a sua peça na mesa e você vai acrescentar, que nem aqui, olha. Vou fazer um aumento aqui, que tá bem no meu canto, tá? Na minha parte do leque. Porque senão a minha peça começa a repuxar. Então, nesta volta, você vai ter que fazer a adaptação. Vou continuar aqui ponto alto sobre ponto alto por mais alguns pontos, né? Então, você vem fazendo aqui, ó. Por que que eu gosto de explicar dessa forma? Porque eu acho que é mais fácil de você entender do que se eu ficar contando ponto. Porque às vezes o meu ponto não bate com o seu e não dá certo o aumento do meu ponto com o seu. Então, eu faço o quê? Eu gosto de explicando. Faz aí uma quantidade de ponto alto. Se você vê que o seu tá deitando assim, você acrescenta ponto. Se você vê que tá reto, não precisa. Porque eu já vi vídeos que as pessoas falam, coloca aí, sei lá, 20 pontos e aumento, 30 pontos e um aumento. Às vezes o aumento da pessoa não dá junto com o aumento que a gente está fazendo. Então, eu gosto de explicando assim, porque eu acho que fica bem mais fácil, principalmente para quem é iniciante. Então, você faz aí e vai vendo. Se o seu ponto deitar, você acrescenta ponto. Então, aqui vamos supor que o meu ponto deitou, eu vou fazer aqui um ponto alto em cima do mesmo ponto de base, tá? Fiz aqui o meu aumento. Vou seguir ponto alto sobre ponto alto. E assim a gente vai fazendo por toda a volta. Lembrando que na parte redonda que a gente acrescenta o aumento. Na parte reta não precisa, porque se você fizer aumento na parte reta, a sua peça vai começar a emborcar. Aqui eu acrescentei 2 vezes aumento na minha parte redonda, tanto aqui na parte do amarelo claro e agora quanto nessa parte do amarelo ouro. Fiz 2 aumentos nessa carreira anterior e 2 aumentos nessa que eu estou fazendo. Aqui a gente vai fazer toda de ponto alto sobre ponto alto. Aqui eu fiz a carreira toda de ponto alto fechada. Como eu falei para vocês, né? Fiz aqui 2 aumentos de um lado e 2 aumentos do outro lado. Nos demais, só ponto alto sobre ponto alto. E pra gente finalizar, novamente, eu conto aqui 3 correntes, né? De baixo pra cima. E aqui eu fecho com um ponto baixíssimo. Então, assim vai ficando a nossa peça. Bem fácil, né? E linda. Olha só. Olha o detalhe de um tom para o outro. E agora aqui a gente vai repetir a carreira que a gente acabou de fazer. Ai, caiu a agulha.
Então, aqui a gente vai repetir somente ponto alto fechado, tá? Então, eu vou fazer com vocês, mas é só repetição. Subo aqui 3 correntes e aqui eu venho trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Então, eu vou fazer assim a volta toda. E agora, para ficar mais fácil para você fazer o seu aumento, você vai trabalhando ponto alto sobre ponto alto até você ver aonde você fez o aumento anterior. Ou seja, aonde você trabalhou 2 pontos altos juntos. Vou fazer o meu aqui, ó, que aqui eu tenho o meu aumento. Então, aqui eu venho fazendo ponto alto sobre ponto alto e aqui eu tenho aumento, tá vendo, ó? 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, nesse primeiro ponto, eu faço um ponto alto normal, né? Ponto alto sozinho. Nesse segundo, eu vou fazer o meu aumento. Então, eu faço um ponto alto e mais um no mesmo lugar. Então, aqui eu já fiz ponto alto sobre ponto alto de aumento. E aqui eu venho seguindo, fazendo ponto alto sobre ponto alto. Então, a gente vai trabalhar essa volta igual a anterior. E aonde tiver o ponto alto de aumento, você repete. E lembrando que na parte reta vai ser somente ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui finalizei mais uma carreira, somente ponto alto fechada. Aqui eu venho, faço aqui meu ponto alto no último ponto alto. E finalizo aqui na minha terceira corrente com ponto baixíssimo. Então, aqui a gente finaliza mais uma volta. Então, aqui, se vocês notarem, a gente tá repetindo o que a gente fez aqui no tom de amarelo mais claro, tá? 2 carreiras no tom de amarelo, né? Toda ponto alto fechada. Aqui, 2 carreiras no ponto alto fechado. Agora, a gente vai repetir essa carreira, que é de ponto alto de bloquinhos, né? Separadas aqui por bloquinhos. Então, a gente está repetindo o que a gente fez aqui na parte amarelo mais claro. Então, eu vou fazer aqui uma parte com vocês e depois é só dar continuidade. Lembrando que na parte redonda, a gente acrescenta 2 correntes e pula 1. Então, eu faço aqui 3 correntes, que é a altura do ponto alto. Venho no ponto alto da frente, faço um ponto alto. Na parte redonda, vou fazer aqui 2 correntes e vou pular um de base. Venho no próximo, um ponto alto, no próximo ponto alto. 2 correntes, pulo um de base no próximo. Ponto alto e o segundo ponto alto. 2 correntes, pula um de base no próximo ponto alto e o ponto alto. 2 correntes, pula um de base, ponto alto e no próximo ponto alto. Então, a gente vai fazendo dessa forma na parte redonda, fazendo 2 pontos altos, 2 correntes, pulão de base, 2 pontos altos, 2 correntes e pulão de base. Na parte redonda, vamos fazer assim. Na parte reta, vai ser igual a gente fez aqui no outro. 2 pontos altos, uma corrente e um de base. Vamos trabalhar assim por toda a volta. Então, aqui eu já adiantei um pouquinho a peça. Como eu falei pra vocês, a gente repetiu essa parte do amarelo mais escuro, igual a gente fez a parte aqui do amarelo mais claro, tá? Então, aqui fizemos 2 carreiras de ponto alto fechada, uma de 2 pontos altos separados por uma corrente e uma de ponto alto. Aqui a mesma coisa. Fiz 2 de ponto alto fechada, uma de 2 pontos altos e uma corrente e uma de toda fechada, igual eu fiz aqui, ó. A gente somente repetiu e eu mudei a cor, tá? Agora, a gente vai fazer aqui, começando, né, a finalizar a peça. Então, agora eu vou vir novamente com o verde, que nesse vídeo eu não usei esse verde, foi o verde mesmo que eu usei no vídeo anterior, tá? Que foi feita a folha, que é este verde clover. Ele é o verde liso, mas se você quiser, você pode pôr um verde mesclado, tá? Não tem problema nenhum. Então, agora eu vou começar a fazer com o verde. Então, peguei aqui meu fio na cor verde, você pode amarrar ele em qualquer ponto alto de base. Vou fazer aqui a minha primeira corrente para prender. Vou puxar esse fio do outro lado, a segunda corrente, novamente do outro lado a terceira corrente, altura de um ponto alto. Vou fazer aqui mais 2 correntes de espaço. Então, aproveito, já vou rematando esse fio, puxando para um lado e para o outro.
Então, aqui eu subi 5 correntes, 3 de ponto alto, 2 de espaço. No mesmo lugar, um ponto alto. Então, aqui a gente fez um Vzinho, tá? No mesmo espaço. Vou laçar, venho aqui, pulo 2 de base no terceiro, vou fazer aqui um ponto alto, 2 correntes e no mesmo lugar um ponto alto. Fizemos aqui outro V. Vou laçar, pulo 2 de base, no terceiro um ponto alto, 2 correntes e no mesmo lugar um ponto alto. Então, a gente vai fazendo assim, olha, os Vzinhos. Laça, pula 2 de base, no terceiro ponto alto, 2 correntes, no mesmo lugar, ponto alto. Então, a gente vai trabalhando assim por toda a volta. Vou fazer aqui os meus na parte toda redonda. Se você vê que o seu estiver repuxando, você pula somente um de base. Você vai laçar, pula um de base, vem no próximo e já trabalha o seu ponto alto. Deixa eu fazer esse aqui para vocês verem. Caso repuxe, né, o seu tapete, você faz, daí pula um só, tá? Laça aqui, daí no caso já pula 2, porque se você fizer todos pulando um, vai ficar embabadado. Então, você coloca aí pulando um, uma ou 2 vezes, tá? Sempre vai ser pulando 2. Caso repuxe, aí você faz pulando um, talvez uma ou 2 vezes que precisa, só para ele ganhar ali um pouquinho de espaço, né? Aí você vai vendo, conforme a adaptação, ó. Se precisar, você aumenta. Então, a gente vai trabalhando dessa forma. Se você vê, que nem aquela dica que eu dei, que você tá fazendo e a sua peça tá entortando, você vai precisar pôr ponto. Nesse caso, você vai pular um de base, vem no próximo e já trabalha o ponto alto. 2 correntes, no mesmo lugar, ponto alto. Do contrário, que você colocar e ver que a sua peça tá certinha, você não precisa acrescentar. Então, você pula 2, vem no próximo e faz aí o seu ponto alto, 2 correntes e ponto alto no mesmo lugar. Então, a gente vai completando assim, fazendo a parte redonda da peça. E também na parte reta. Sempre vai ser dessa forma, pulando 2, no terceiro, ponto alto, 2 correntes, no mesmo lugar, ponto alto. Então, eu vou completar o meu dessa forma. A parte reta também vai ser do mesmo jeito. E depois a gente volta. Aqui eu já trabalhei toda a volta fazendo esse ponto V, conforme eu expliquei pra vocês, ó, o caimento tá certinho, tá? Fica aí aquele detalhe que eu falei, se você precisar, você faz com um ponto, tá? De diferença. Trabalhei meu último V aqui, vou aqui de baixo pra cima na minha terceira corrente e fecho com um ponto baixíssimo. Pra gente finalizar essa carreira. Aqui eu vou cortar o meu fio verde. Eu gosto sempre quando eu corto o fio, já faço o arremate e já escondo um pouquinho, porque na próxima cor ele já vai arrematando. Então, abro aqui meu fio em 2, puxo aqui somente metade do fio em alguma argolinha, dou 2 nozinhos, né? 2 nozinhos, não aperta muito. E como aqui eu vou trabalhar com a outra cor, então eu vou puxar ele aqui no meio. Nesse espacinho aqui, daí aqui a gente trabalha com outra cor e já esconde. Então, ele vai ficar assim, este tom verde. Agora, eu vou vir com esse mesclado de amarelo, que foi o mesmo que eu iniciei aqui, lá do outro vídeo, tá? Que é o mescladinho de amarelo. Você pode estar utilizando a cor que você quiser. Eu estou fazendo aqui este modelinho em tons de amarelo, mas caso você não queira pôr mesclado, quiser pôr uma cor lisa, fica à vontade, tá bom? Então, agora eu peguei o mescladinho e vou amarrar em qualquer espacinho do ponto V, daquelas 2 correntinhas, e vou fazer aqui minhas 3 correntes. Então, faço a primeira, a segunda e a terceira, já arrematando o fio. 3 correntes, a altura do ponto alto, vou laçar e aqui dentro vou pôr mais 2 pontos. Para mim ficar no total, 3 pontos altos dentro aqui desse pontinho V. 3 pontos altos. Vou fazer uma corrente para separar, venho no meu próximo ponto V, vou laçar e aqui novamente 3 pontos altos. Dentro do espacinho aqui do ponto V, 3 pontos altos. Uma corrente, vou lá no próximo V e faço novamente 3 pontos altos.
uma corrente para separar, dentro do próximo espaço, 3 pontos altos. Então, a gente vai trabalhar assim agora por toda a volta, tanto na parte redonda quanto na parte reta. Vai ser sempre 3 pontos altos e uma corrente, e todos dentro do pontinho V, desta forma. Então, vamos completar toda a volta, e depois a gente vem para dar continuidade. Prontinho, olha só que lindo que fica. Todo detalhado aqui no mesclado, fazendo os 3 pontos altos e uma corrente de separação por toda a volta, tanto na parte redonda quanto na parte reta. Maravilhoso! Agora, novamente, eu vou voltar com o meu amarelo mais escuro. Ele tá dando um pouco de diferença aí, dependendo da tonalidade da lâmpada, tá? Mas é o amarelo mais escuro que eu vou voltar com ele pra gente continuar. Então, agora, a gente pode amarrar ele em qualquer ponto alto que você tenha aí, porque vai ser da mesma forma. Tanto na parte redonda quanto na parte reta. Então, amarrei aqui daqueles 3 pontos altos. Amarrei no primeiro e aqui eu vou subir 3 correntes, que é a altura do meu ponto alto. E aqui eu vou repetir esses 3 pontos altos, vou repetir ele. Ponto alto sobre ponto alto. Ficando dessa forma. Aqui que eu tenho uma corrente, vou por um ponto alto. Nos 3 pontos altos, vou repetir ponto alto em cima de ponto alto. Tenho aqui uma corrente, vou por um ponto alto. Novamente, os 3 pontos altos, vou repetir ponto alto sobre ponto alto. E aqui onde eu tenho espaço de uma corrente, eu vou por um ponto alto. Então, aqui a gente vai fazer uma carreira toda de ponto alto fechada. Aqui já fiz toda a volta de pontos altos. Conforme eu falei para vocês, nos 3 pontos altos, repeti ele, em cada espaço coloquei um ponto alto. E aqui, para finalizar, fiz meu último ponto aqui no espaço de corrente. Ponto de baixo para cima na minha terceira corrente e fecho aqui com o meu ponto baixíssimo. E olha a lindeza que vai ficando essa peça. Aqui a minha está ficando bem grande, hein? Depois no final do vídeo eu falo aí o tamanho que ficou. Então, vamos agora para a próxima carreira. A próxima carreira agora, a gente vai subir aqui 3 correntes, que é a altura do ponto alto. Venho no meu próximo ponto alto e faço aqui um ponto alto. Fiz 2 pontos altos, vou fazer aqui 2 correntes, vou pular 2 de base no próximo ponto alto e no próximo ponto alto. 2 correntes, pula 2 de base, próximo ponto alto e no próximo ponto alto. A gente tá quase que repetindo essa daqui, só que agora eu tô pondo com 2 correntes de separação e pulando 2. Porque eu ainda estou aqui na parte reta, tá vendo? Aqui que eu começo a parte redonda, aí a gente tem que fazer a diminuição de pontos de base, porque senão a peça começa a ficar com pontos repuxados, né? Então, eu faço 2 correntes e pulo 2 de base na parte reta. Então, vou continuando aqui, 2 correntes, 2 de base e 2 pontos altos. Aí, quando chegar na parte redonda, a gente vai modificar um pouquinho, que é para não ficar repuxando. Então, vou fazendo aqui até chegar na parte redonda. Pra gente mostrar como que vai ficando, né? Então, aqui, olha, eu cheguei na parte redonda, que é onde começa aqui. Você sempre pega como base a cor verde, tá? Então, aqui, ó, já comecei a parte redonda. Aqui na parte reta é 2 correntes e 2 de base. 2 pontos altos. Na parte redonda, é 2 pontos altos, 2 correntes, e agora eu vou pular somente um de base, que é para poder ir abrindo a peça. Porque senão ela vai começar a levantar, né, vira chapéu. Então, na redonda, é 2 correntes, 1 de base. No próximo, ponto alto e próximo ponto alto. 2 correntes, pula 1 de base, próximo ponto alto e próximo ponto alto. 2 correntes, 1 de base, próximo ponto alto
e próximo ponto alto. Então, a gente vai fazendo assim na parte redonda, que é pra peça não ficar repuxando. Então, na parte redonda, a única coisa que vai mudar é um ponto, que a gente pula. Na parte reta, é 2 correntes e 2 pontos. Nos demais, todas com 2 pontos altos. E olha só, meninas, mudei aqui o ângulo, né, de estar mostrando pra vocês, para conseguir mostrar inteiro, porque já está bem grande aqui esta peça. Olha que linda. Então, ele ficou assim, a volta, a lateral toda, né? Agora, vamos para mais uma carreira. Olha que lindo. Então, aqui eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente desse primeiro ponto alto. Vou entrar aqui nesse ponto do meio com um ponto baixíssimo. E aqui nesse espaço de corrente, eu vou subir 3 correntes, que é a altura do meu ponto alto. Vou laçar e fazer mais um ponto alto aqui. 2 correntes no mesmo espaço, mais 2 pontos altos. Então, aqui a gente fez 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos, todos no mesmo espaço. Faço agora uma corrente, no próximo espaço, ponto baixo, uma corrente, vou lá no próximo espaço e repito. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Ficando desta forma. Novamente, uma corrente, próximo espaço, ponto baixo, uma corrente, próximo espaço, vou repetir com 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Então, aqui a gente está fazendo um leque de 2 pontos altos para cada lado, separados por 2 correntes. Então, ele vai ficando dessa forma. A gente trabalha o leque, uma corrente, ponto baixo, no próximo espaço. Uma corrente, no próximo a gente faz o leque, uma corrente, no próximo a gente faz o ponto baixo. Então, a gente vai trabalhar dessa forma por toda a volta. Completei já a minha volta, fazendo aqui esses leques. Olha que lindeza que está ficando essa peça. Uma peça que a gente foi inventando junto e estou amando o resultado. E vocês, estão gostando? Coloca aqui para mim nos comentários. Então, eu fiz aqui meu último leque, ponto baixo, e aqui eu vou finalizar na minha terceira corrente aqui com um ponto baixíssimo. Pra gente finalizar aqui essa voltinha aqui de leque. Olha que lindo. Agora, a próxima carreira, eu vou caminhar com ponto baixíssimo nesse ponto alto da frente. Vou entrar com ponto baixo no espaço de corrente e vou subir mais 2 à altura do meu ponto alto. Faço aqui mais um ponto alto, tudo dentro do espaço aqui do leque, tá? E aqui eu vou fazer mais um ponto alto. Então, aqui fiz 3 pontos altos, vou subir aqui 2 correntes, volto pegando 2 fios para fazer um ponto baixo, formando picô, no mesmo espaço do outro lado, né? Vou terminar aqui meu leque, que agora é de 3 pontos altos e o picô. Na carreira anterior, era um leque de 2 pontos altos para cada lado, agora é 3 pontos altos e o picô. Aqui eu continuo fazendo uma corrente para separar, ponto baixo em cima de ponto baixo, uma corrente, vou no espaço lá do leque e repito agora com 3 pontos altos, subo 2 correntes, volto aqui pegando 2 fios para formar o picô, ponto baixo, e termino aqui com mais 3 pontos altos aqui do outro lado. Então, aqui formei novamente meu leque com o picô. Uma corrente, lá no ponto baixo, eu faço ponto baixo, uma corrente, vou entrar dentro do espaço de corrente, vou trabalhar 3 pontos altos, faço aqui 2 correntes, volto pegando 2 fios para formar o picô e finalizo com mais 3 pontos altos. Uma corrente e ponto baixo em cima de ponto baixo. Então, agora a gente vai finalizar desta forma, fazendo aqui leque com picô e colocando uma corrente antes e depois, e prendendo em cima aqui do ponto baixo.
Já fiz aqui toda a volta com esse leque, né, de 3 pontos altos e o picô. E para finalizar, vim finalizar com vocês para não ficar com dúvida. Então, fiz aqui meu último leque, ponto baixo, fiz aqui minha corrente, e agora eu venho aqui na terceira corrente de baixo para cima, ó, daquele primeiro que a gente iniciou. Venho aqui e prendo com o meu ponto baixíssimo. Aqui eu vou cortar meu fio. Já aproveito, vou arrematar. Como ele é aqui no canto, né, que daí a gente não vai mais trabalhar carreiras, então eu viro ele aqui do avesso. Aí eu vou puxar ele aqui atrás, para não ficar aparecendo lá na parte da frente. Então eu pego qualquer golinha aqui da parte de trás e puxo ele para fora aqui, ó. Tá? Mais para baixo. Só para ele não aparecer lá na parte de cima. Aí vem aqui, vou puxar de novo para ele baixar mais um pouquinho. É detalhe, tá, meninas? Isso é que eu gosto de fazer. Aqui eu vou abrir meu fio em 2, que eu vou fazer o arremate dele. Vou puxar aqui um dos fios. Escapou. Puxo aqui um dos fios. Aqui eu vou dar os 2 nozinhos. Não aperta muito primeiro, que é para não ficar repuxando. Aqui eu posso vir caminhar com ele nesses pontos altos que eu tenho do leque, do outro lado aqui, ó, só para esconder. E daí aqui eu já posso arrematar. Se você quiser, você pode pôr um pinguinho de cola. Se não quiser, não precisa. Eu vou abrir agora a peça aqui para mostrar inteira para vocês, mas ficou maravilhosa. E também vou estar falando o tamanho que ficou. E olha só, pessoal, vou tentar mostrar aqui de longe, mas mesmo assim ainda está pequeno, tá? Na minha mesa. Depois eu deixo uma foto aí no final do vídeo. Mas de comprimento aqui, ó, ficou com 90 centímetros. Pode-se dizer que é uma mini passadeira, né? E aqui na largura com 65 centímetros. Mas olha que peça maravilhosa. É uma peça que eu fui fazendo, né? Fui criando aí junto com vocês, como eu disse no início do vídeo. E olha o resultado, simplesmente apaixonada. Se vocês gostaram também, coloca aqui para mim nos comentários o que você achou desta peça. Então, este foi o vídeo de hoje, este mega tapete maravilhoso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, comenta e compartilha para que mais pessoas possam estar vendo e conhecendo aqui, né, os trabalhos que eu trago para vocês com todo carinho. Gostei bastante desse resultado, espero que vocês também tenham gostado. Se você fizer, não esquece de me marcar lá no Instagram, @gcrochêoficial, assim eu posso estar vendo e repostando a sua foto. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!